Salve galera, aqui é Rodrigo Hagabashi em mais um Comentando o RPG, que é um quadro aqui no canal que eu faço comentários sobre algum RPG que eu estou lendo, que no caso é a continuidade dos meus comentários do suplemento Anarco, que é um suplemento do Vampiro à Máscara, quinta edição. Hoje está sendo a sexta parte dessa sequência de comentários que eu estou fazendo sobre esse suplemento. Para quem já viu os anteriores, viu que o suplemento é dividido em 7 partes e eu atualmente estou na segunda parte, que é a maior, que é a que tem maior conteúdo. E o título dela é Noites dos Soltos. E os meus comentários hoje têm muito mais a ver com esse título do que propriamente cada um dos subtítulos que acompanham dentro dele. Então, vamos aos comentários. Bom, uma das coisas que me chamou a atenção quando eu comecei a ler esse livro Anarco é que eu jurava que eu ia me debruçar em cima de um livro repleto de informações e descrições de cenário do movimento anarco ao redor do mundo. Só que tem um alerta logo na introdução que eu não dei muita importância, mas foi feito alerta logo no começo, em que dizia que ali iria-se também falar dos soltos. Eu realmente não me preocupei em querer saber o que era isso, mas lá já descrevia que seriam os vampiros que não são ligados nem a Camarilla, nem ao movimento anarquista, que eles conseguem existir no cenário de forma solta, de forma livre das amarras que qualquer organização ou sociedade vampírica possa causar, principalmente a Camarilla. Então, eu só fui cair na real sobre os soltos porque ao longo do capítulo Noites dos Soltos não fala só do cenário do movimento anarco, fala inclusive dos soltos. E esses soltos, como eu disse, não estão ligados com o movimento anarco, e muito menos entre eles. São realmente soltos, somente à parte, organizações à parte, que existem pontualmente ou de uma forma orgânica, mas de menor expansão ao redor do mundo. Então eu vou dar aqui exemplos dos soltos que eu me esbarrei na leitura do movimento anarco. Primeiro deles, cujo título é Sangue do Redentor. Nele, descreve grupos de vampiros motivados pelo Deus cristão, que se enxergam como seres abençoados através do sangue vampírico. Abre aspas. Nós não estamos aqui para ser julgados por Deus. Nós somos Deus, mensageiros e pastores, cumpridores da vontade divina. O nosso sangue nos conduz à verdade e nos mantém no caminho dos justos. Enquanto nós escutarmos a voz do sangue, nós não pecamos. Olha só que interessante. Não tem quase nada a ver com o... Não tem nada a ver mesmo com o movimento anarco. Aí eu fiquei pensando, cara, por que esse conteúdo está ali? Mas vamos em frente. O segundo, o Circo da Noite. Que é o título lá de um subtítulo lá da Noite dos Soltos, que diz o seguinte, que fala de um circo sinistro e macabro, composto por vampiros que se valem do cenário circense para realizar seus números sobrenaturais e se alimentarem da população local por onde eles passam. Ou seja, vampiros que vivem num sistema organizacional de um circo. O circo é a própria máscara deles e eles em função dessa vida itinerante, param em determinados lugares e fazem as suas caçadas como lhe proverem. E acabam que eles podem até atrair novos rebanhos para o circo. Outra descrição de solto. Tem nada a ver com o movimento anarco e muito menos Camarilla. Próximo. 1415. Esse é o título, viu, gente, do trecho.
fala de uma crença herética criada durante a Idade das Trevas e que foi praticada principalmente por cainitas cristãos, que é imerso pesadamente no gnosticismo, que é um conjunto de correntes filosófico-religiosas sincréticas oriundas da região do Mediterrâneo durante os séculos I e II depois de Cristo, alicerçado em interpretações de relatos bíblicos e apócrifos, pelo viés filosófico médio-platônico e de cultos de mistérios greco-romanos e orientais. Vocês podem se perguntar, tem algo a ver com aquele primeiro do sangue do Redentor? Não tem ligação, não é comentado que haja ligação entre os dois. Enquanto que no primeiro, eles tendem a se acharem seres divinos abençoados por Deus, no segundo, eles tendem a seguir essas filosofias religiosas. E percebam, novamente, realmente muito soltos. Próximo, o título é O que aconteceu com a interrogação vermelha? Aqui, esse grupo já se aproxima mais do movimento anarco. Aqui diz que fala sobre uma organização secreta aparentemente afiliada ao movimento anarco, mas cheia de conflitos ideológicos até com os próprios anarcos. Sua característica principal é sua atuação ser exclusivamente online, buscando prejudicar as instituições que tenham ligações com os cainitas da Camarilla. Basicamente, é um grupo que identifica quais são onde os tentáculos dos vampiros da Camarilla chegam dentro do mundo financeiro e do mundo empresarial. Eles vão lá e destroem o máximo possível através de meios digitais e internéticos. Tem uma relação com a filosofia anarquista, mas eles não gostam muito até do movimento anarco. Tem perspectivas diferentes do movimento anarco. Lendo o capítulo, você consegue perceber a diferença entre um e outro. Interessante esse grupo, mas também dá para se chamar também de solto, não dá nem para chamar de movimento anarco. Próximo, Revelações da Mãe Sombria. Aqui fala dos Bahari, que são um conjunto de cultos que veneram Lilith como a Mãe Sombria. Eles acreditam que Lilith ensinou a Caim os segredos das disciplinas, mas eles não se referem-se como membros. Ao invés disso, eles rejeitam inteiramente o legado de Caim e se chamam de Laka. Olha aí, os Bahari já são antigos, não é novidade, mas eles entraram aqui no bojo dos soltos. Próximo, Luzerne Commune. Aqui fala sobre a Comuna Lucerna, que é uma comuna anarco-corporativista, onde é composta por vampiros ricos desejando poder continuar a desfrutar do padrão de vida que estavam acostumados enquanto humanos. É dito que o anarco-corporativismo significa que a comuna leva seus contratos com os integrantes da comuna muito seriamente, oferecendo em troca do pagamento desses integrantes, pagamento de recursos, para a comuna, é oferecido a eles um compartilhamento do sangue disponível sobre a influência e controle dessa comuna. Ou seja, é uma espécie de spa, um spa para vampiros que têm dinheiro para bancar essa estrutura. E também está no conteúdo dos soltos. Próximo título, O Sangue dos Patriotas. Aqui fala sobre o Clube Liberdade, que é um grupo de cainitas que habita o ambiente universitário de Harvard, fazem debates filosóficos e seguem a ideologia econômica dos anarcocapitalistas. Eles acreditam que, se usarem a sua influência tanto dentro da Camarilla quanto do movimento anarco, eles conseguirão empurrar a sociedade humana a aceitar os princípios do livre mercado. Cara, esse aqui foi o que mais me assustou. Isso também aqui é um exemplo de solto, mas é onde me motivou a fazer esse vídeo hoje. O que isso tem a ver com o movimento anarco, cara? Mas enfim, vamos ao próximo. Além desses específicos, tem alguns menores que mostram
indivíduos vampíricos também vivendo de forma solta. Por exemplo, que é a Aurora do Milênio do Satanás, que fala de uma bruxa que é fã de black metal finlandesa e que segue o movimento, os turnês ao longo do país, se alimentando das pessoas que vivem nesse cenário. Ela vive solta, fora da camarilla, fora do movimento anarquista. Já no outro, o título é Morte no Telhado do Mundo, que fala sobre o estilo de não-vida de um ex-alpinista que acompanha as atividades dos alpinistas nas áreas montanhosas ao redor do mundo. Também é uma forma de viver solto no mundo sobrenatural dos vampiros. E por fim, o terceiro é A Besta em uma Coleira, que fala sobre o estilo de não-vida de um casal toreador que são entusiastas de pet play. Cara, esse foi um termo que eu tive que pesquisar, que eu nunca tinha ouvido falar. Que basicamente o pet play é um jogo erótico em que alguém veste roupas de couro e se coloca com coleiras e correntes, submetendo-se a desejos bizarros dos mortais. E isso também é um estilo de vida solto. Agora vem meu comentário final e que na verdade é uma crítica. Eu entendi que no começo do livro é dito que ali a gente não ia encontrar só descrições dos anarcos ao redor do mundo, que nós iríamos também encontrar descrições dos soltos, ou seja, outras culturas, outros estilos de existir como vampiro no mundo. Porém, eu achei que o título não foi compatível com o que se é proposto ao longo do livro. Quando você pega o título anarco, como eu disse, pressupõe-se que você vai ler descrições e informações sobre o cenário mundial dos anarcos, mas você esbarra com os soltos. Achava que para essa proposta misturada, melhor teria sido um título mais amplo e não anarco. O que vocês acham? Concordam comigo? Eu pessoalmente acho que o conteúdo dos dois poderiam ter sido separados e feito suplementos distintos. O próprio suplemento anarco e o suplemento dos soltos. E aí, vocês concordam com a minha opinião? Aproveite os comentários e deixe o que vocês acham sobre isso que eu apresentei para vocês. Semana que vem tem mais. Falou!